Olá, gente, bom dia. Bom dia, Bom hoje dia, eu tô intelectual. Bom dia. Lembrando que, independente do horário que você esteja vendo ou ouvindo esse vídeo, tenha um bom dia. O dia, né, os seus 24 horas. Enfim, vamos lá viver essas 24 horas juntas. Eu tava aqui estudando, eu tô com a luz, vitamina D aqui na minha cara. Gente, estou aqui no apartamento, que nada é profissional, aqui a câmerazinha aqui do Intelbras, e nem é público. Eu cheguei aqui no apartamento, aprendi, já estou passando para vocês, né? Porque quando a gente ensina, quando a gente passa... é Deus, gente. Sol é Deus, vitamina D. Isso aqui é o sol que está entrando aqui na persiana. E tá tudo bem. Cheguei, fui, desenvolvi, né, aprendi e tô passando para frente, mostrando para vocês. Eliminação. E a gente aprende muito mais quando a gente se ouve, quando a gente explica para alguém, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre, né? Então, cheguei aqui no apartamento, sentei aqui na cadeira, abri aqui e tô passando junto com esse slide, que, ó, se eu passar para cá, ó, o slide doido, eu venho aqui, ó, já dá no fim. Por que isso? Porque eu tenho vontade própria, né? Aí, enfim. E eu quero passar para vocês sobre o PDCA. Já faz muito tempo que eu estudei sobre o PDCA. Todos esses livros, conteúdos, são o quê? 15 anos como empresária. E eu estou revivendo porque a gente sempre tem que estar se reciclando, estudando, aprendendo, evoluindo. Então faz muito tempo, né, que eu já falei sobre o PDCA, já ouvi sobre o PDCA, já usei e uso diariamente o PDCA. Até eu falo assim, não somente empresarial, mas um ciclo que a gente vive, né? Então, começo, meio e fim. E no caso do PDCA não tem fim, é um ciclo contínuo. Mas assim, eu coloco sempre quando eu quero desenvolver algo profissional, para mim existe prioridade na minha vida, tá? Que é Deus, família e carreira. Faz muitos anos que eu priorizo dessa forma, tá? Então, sempre coloco o meu espírito, a minha mente, o meu físico, o meu profissional em dia. Não existe um sem o outro. A minha mente tem que estar ok, o meu espírito tem que estar ok, o meu físico tem que estar ok, o meu profissional tem que estar ok e, consequentemente, a parte financeira também. Tá? Existe toda essa prioridade na minha vida. Não existe se eu priorizar um, não priorizar o outro. Então, eu sempre, quando aprendo algo, o que eu posso melhorar na minha mente com isso que eu aprendi? O que eu posso melhorar no meu espiritual, né, com isso daqui? O que eu posso aprender no meu físico? Quando eu falo físico, é alimentação, atividade física, né, água. Eu descobri hoje que sou apaixonada por água, antigamente não bebia água, mas tudo é uma virada de chave, então eu amo água. Então, sempre quando eu aprendo algo profissional, ou financeiro, não importa, quando eu aprendo algo técnico, eu preciso acrescentar na minha mente, no meu espírito, no meu físico. E o PDCA inclui tudo isso que eu falei para vocês agora. Meu espiritual sempre está em busca contínua, o meu físico, minha saúde. Então, sempre vou agregando em cada nicho da minha vida. Quando você prioriza isso, até o tempo, né? Você prioriza o seu tempo, suas 24 horas, como que está o seu PDCA nessas 24 horas. Quando você se prioriza, eu posso dizer que você começa a se entender, quando você começa a botar Deus dentro, né? Você começa a ter entusiasmo, você vê, nossa, o quanto que eu me amo, o quanto que vale a pena viver, e não há depressão que chegue perto. Né? Então, equilibrar essas prioridades. Então, tudo que eu vou falar aqui sobre PDCA, escreva no caderninho
todos os setores que você queira melhorar na sua vida, espiritual, mental, físico, profissional, financeiro, e vai colocando onde se encaixa aqui, sai do seu corpo às vezes, né? Sai e se olha de fora para dentro, vê assim, cara, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? O que eu posso estar usando e melhorando, né? E use, né, o PDCA para isso, tá? O ciclo PDCA é uma metodologia de gestão, né, de gerir, de administrar, né, utilizada para o controle de melhoria contínua. Cara, não tem jeito. Enquanto você respira, você tem que melhorar continuamente tudo isso que eu falei para vocês. Isso é um ciclo contínuo, tá? De processos, produtos. Aqui, no caso, está escrito para meios profissionais, empresariais, mas amplie sua mente, saia da caixinha, vai agregando em todos os setores, tá? Melhoria contínua para você, para a sua vida, para o seu tempo, tá bom? Também conhecido como ciclo de Bain, né? Ou ciclo de... gente, não estou afim de... melhoria contínua de língua inglesa, não. Tá? Isso aí, gente. Estão vendo aí. Que é uma metodologia de gestão que visa a melhoria contínua dos processos. Sabe por quê, gente? Eu tô com bloqueio mental sobre a língua americana, né? De nomes próprios, tá? De palavras próprias. Porque todo mundo fica me corrigindo, e eu queria, tipo assim, quando eu for falar em inglês, de nomes próprios ou nomes difícil, né, para mim. Então, assim, eu falo, aí as pessoas sempre ficam me corrigindo, né? Eu sei que é crítica construtiva para a gente treinar e falar o inglês bonitinho, só que eu tenho que me resignificar com isso, tá? Então, por isso que agora aqui na internet, então, eu mesmo que não falo mais esse nome, isso aí mesmo, gente. Isso aí que tá aí, tá? O ciclo de não sei o que, tá bom? Gestão, né, que visa a melhoria contínua dos processos. Então, é um processo alimentar, é um processo, né, psicológico, é um processo espiritual, né, é um processo profissional, é um processo financeiro, tudo que é um processo, né, qual tenta agregar, né, o PDCA na vida de vocês. Como? Vamos aprender um pouquinho mais. Os objetivos do PDCA, tá? É melhorar, reduzir, aumentar e promover. Simples assim. Parece simples, mas não é, porque tem que ter um ritmo, tem que ter uma constância, tem que ter uma perseverança, tem que ter muita coragem, né? E tem que ter muita disciplina. Então, não é tão fácil assim, mais fácil de ler, mais difícil de praticar, né? Então, vamos lá. É um exercício diário. Se você respira, se você anda, se você, né, tem os seus sentidos, dá para fazer esse exercício, que é o PDCA na sua vida, que é contínuo, é diário, tá bom? Que é melhorar a qualidade, tá? Como? Diariamente, um dia após o outro. E não olhar os processos de outras pessoas, o seu processo, tá bom? Reduzir desperdício, que é o quê? Cara, se eu estou olhando para a internet, se eu estou olhando para a inteligência artificial, se eu tenho as redes sociais para mim, eu tenho desperdiçado o meu tempo, estou usando toda essa tecnologia para melhoria, para poupação de tempo, né, para aprendizagem, aprender com isso, ou ganhar dinheiro com isso. Então, sempre você analisa, vou gastar ou vou investir? Né? Então, sempre pensa, tá valendo, isso é produtivo ou isso me deixa uma pessoa ocupada? Então, sempre analise antes de qualquer coisa. E se você estiver muito feliz ou muito triste, não dê nenhuma resposta. Então, o equilíbrio é tudo, tá? Reduzir desperdício. Está muito feliz hoje? Não assine nenhum contrato. Está muito triste hoje? Não faça nada com emoção, tá bom? Então, respire, é só respirar. E verificar, pensar, analisar se eu comprar isso, se eu gastar meu tempo com isso, eu estou ganhando ou estou perdendo.
Analise, tá? Aumentar a satisfação dos clientes. Faz aquele feedback, vê como que pergunta, fala com ele como que você está, está tendo resultado, como você está se sentindo. Faça o cliente sempre se sentir especial, importante, tá bom? E promover sempre a melhoria. Você vê, tá bom hoje? Como pode melhorar amanhã? Tá ruim hoje? Como pode melhorar amanhã? Tá bom? Por isso que eu sempre eu sou mesmo do tempo da pré-história, das tecas que eu ainda escrevo em agenda, tá? Porque tudo que eu escrevo, tudo que eu documento, tudo que vira papel para minha mente, para o meu cérebro, se torna algo importante, né? Então, anote, gente, o dia de hoje, como foi, as coisas boas, coisas ruins, faz essa anamnese profissional aí, tá bom? Existem 4 etapas de PDCA nesse processo contínuo, tá? Que é um ciclo, e sempre vai, né? A rotação da Terra, né? Então, imagina, não existiria vida na Terra se não tivesse essa rotação contínua, né? Então, você é a terra de Deus, você é a criatura de Deus, então não deixa essa rotação parar, tá bom? Como? Planejando, tá? Identificar, analisar o problema, definir metas. Cara, para você fazer uma viagem, por exemplo, você tem que comprar passagem, você tem que ver o hotel, fazer toda a programação, ver quanto que custa os valores de comida, ver quanto que está os valores dos passeios. Então, antes de você fazer uma viagem, a gente tem que planejar, né, para a gente não passar perrengue, para o perrengue chique, né? Então, para você fazer uma... Estou usando um exemplo, tá, gente? Mas tudo, abrir uma empresa, fazer um casamento, tudo é um planejamento. Então, colocar no papel, colocar na calculadora, na ponta do lápis, né, o planejamento. Ou seja, eu vou fazer uma viagem, o quanto que eu vou investir nisso, com passagem aérea, com alimentação, com transfer, com hotel, com alimentação. Então, tudo é um planejamento de quanto mais ou menos em média você vai gastar, ou em real, ou em dólar, ou em euro, né? Isso é um planejamento para suas viagens. Estou usando a viagem como exemplo, tá? Executar. Implementar o plano de ação, né? Que é o ato, né? A ação. Fazer acontecer, tirar do papel, né, todo esse projeto, todo esse stand-up, toda a dieta, todo o exercício, as sessões, né, então tudo você começa, está escrito, está documentado, agora colocar tudo isso na prática, como funcionaria isso na prática, executar, é igual eu falo, oração. Não adianta só orar, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, tá? De rezar, orar, meditar, né? Então, sim, não adianta só orar sem ação, né? Então, por isso que tem a oração, né? A oração move montanhas, move o coração de Deus, né? Sua oração, obediência e ação. Então, tirar realmente todo esse planejamento do papel e executar com precisão tudo que você planejou, tá? E verificar. Pronto, executei e dessa execução, o que deu certo, o que deu errado, por exemplo, nossa, cheguei lá, o hotel não é um preço, não é daquele jeito, enfim, eu vou ter que, as comidas aqui é muito mais caras do que eu pensei, estou falando da parte da viagem ainda, tá, gente? É muito mais caro do que eu pensei, porque tem muito mais variedade. Eu acho que a gente, se a gente fazer dessa forma, a gente vai gastar muito mais. Então, é só verificar o que pode estar melhorando, né? Então, monitorar, avaliar os resultados obtidos. Se é positivo ou negativo. Pega o resultado daquilo. Eu quero fazer uma venda de R$1.000 por dia, né? Eu vendi 300. Por que ontem eu consegui vender 1.000 e hoje não? Faz essa análise, né? O que eu fiz, o que deixei de fazer também é muito importante, né? Então, o cheque seria verificar o que deu de bom
e anotar, né? E o que tem de ruim, anotar também, tá? E agir com todo, por exemplo, você está vendo o ciclo que ele, ação, planejamento, ação, aí o verificar e o agir, né? Então, é um ciclo que, se for contínuo, se essa roda não parar de rodar, ou essa terra não parar essa rotação, né? Você sempre vai estar melhorando, tá? Sempre vai estar evoluindo, porque você está sempre checando e agindo, verificando, né? Então, você vai estar com o coração e a mente para nossa, se eu colocar um pouquinho isso, colocar um pouquinho aquilo, né? Tudo é testando, vamos testar mais um dia, né? Vamos testar dessa vez. Então, padronizar as melhorias e iniciar um novo ciclo, tá bom? Então, diariamente, né, você identificar, implementar, monitorar e padronizar, né, e fazer melhorias, né, no seu ciclo do PDCA, tá bom? Ó, planejamento. Você vai identificar o problema, tá? Vai analisar as causas, definir metas e objetivos e elaborar, né, um plano de ação detalhado. Eu gosto de fazer, assim, já fiz muito. Hoje eu não faço muito, eu faço mais na minha agenda, né? Às vezes eu até coloco a Alexa para me alertar muita coisa. Eu uso bastante, eu estudo bastante a inteligência artificial para, né, me ajudar, porque a gente, né, precisa, né, dessas economias de energia. Então, antigamente eu fazia cartaz de metas, né? Eu precisava ver. Hoje eu faço eu coloco meu cartaz de metas ou minha imagem de visualização de meta diária ou quinzenal no papel de parede do meu celular. Às vezes eu coloco esse projeto, às vezes a minha meta, às vezes eu coloco para eu visualizar diariamente no celular. É óbvio que você vai ver sempre, né? Mas antigamente eu fazia cartaz de metas com todos os projetos anuais que eu fazia. Hoje me policiei, né, me resignifiquei para fazer metas diárias, né, porque eu vivo hoje intensamente, né? Eu faço minhas metas diariamente. Então, eu sempre faço isso com a minha agenda. Então, eu coloco o meu planejamento, né? As 6 coisas mais preciosas e urgentes, eu colocaria de prioridade, essas coisas de inegociáveis eu coloco. Eu sempre faço à noite, antes de dormir, eu oro, faço essas coisas mais importantes. E no dia seguinte, olho esse planejamento, visualizo, né, o que pode estar, né, acrescentando ali. Então, eu documento, eu coloco no papel, eu coloco na minha agenda, né, esse planejamento, que é identificar o que é o problema. Gente, problema, eu gosto da palavra problema, quando eu resignifiquei ela. O problema ali é feito para ser corrigido ou para sua própria evolução. A caneta só existe porque houve um problema na escrita e, né, surgiu a caneta por causa de um problema, né? Então, assim, eu gosto da palavra problema quando Deus não coloca o problema na vida das pessoas que as pessoas não consigam resolver. O problema é que eu acredito que o problema que vem a mim, né, Deus enviou para a minha evolução, tá? Então, os desafios, os problemas são benéficos para mim, porque eu aceito e resignifiquei isso. Tá? Então, a Ivone que é hoje, ela é por causa dos problemas que ela teve na sua história, os desafios, né? Então, eu resignifiquei a palavra problema para mim, tá? Então, eu gosto, o problema para mim faz evoluir o meu PDCA, tá? Analisar as causas, bom, né? Enfim, se eu quero atingir essa meta diária, né, o que pode causar, né, para não bater essa meta. Então, precaver, né, sobre essas causas, as metas, os objetivos. Porque quando você não tem um objetivo, qualquer lugar que chegar, chegou, né, eu vou onde o vento me levar, mas cuidado, não seja entre as multidões, porque
até a boiada leva para o matador. Então, cuidado com isso. Por isso que eu falo, quando o conhecimento é poder, ninguém consegue te persuadir, porque você já é uma pessoa de conhecimento, né? E de poder para, né, ter suas próprias conclusões, ideias, né, e objetivos. Então, não tenha. Por isso que eu falo, para mim já virou clichê, já virou tatuagem da alma, que é conhecimento é poder, tá? Isso é bíblico, isso é mental, isso é profissional, então tenha conhecimento, tá bom? Aqui um exemplo da fábrica de brinquedos, percebe um aumento de números, enfim. Tá, isso aqui já é parte muito técnico, mas eu vou falar para vocês de uma forma mais suave, tá? Isso aqui é um exemplo, e eu também estou aqui, cadê? No meio, pronto, tá aqui, ó. Uma fábrica de brinquedos percebe o aumento de número de defeitos, após análise decide reduzir defeitos em 50%. Por exemplo, existiu até há pouco tempo uma influenciadora, Bianca Boca Rosa, né? Ela lançou a sua própria marca, ela viu, verificou o feedback dos clientes, viu que tinha um problema na embalagem, fez toda essa análise, viu onde eram os defeitos e foram reduzidos. Eu acredito que sim, não comprei a base dela, porque eu tenho as minhas favoritas, você sabe quais, mas com certeza absoluta deve ter já reduzido esse defeito a 50%, 60%, 70%, tá bom? A empresa tem que sempre estar ouvindo o feedback dos clientes e ver e tentar sempre melhorar, tá bom? O ação, né, realmente fazer, né, de toda essa análise que você acabou de fazer aí, colocar um plano de ação, fazer acontecer, envolver a equipe, vamos lá, gente, vamos fazer juntos. A equipe pode ser você, porque de quem é a nossa dualidade, eu falo que eu mesmo irei dentro de mim, né, então a equipe pode ser você, pode ser você mais sua sócia, ou você sua equipe, né? Então, para você liderar uma equipe, você tem que se auto-liderar. Então, é importante dizer que a equipe começa com você, com essas dualidades, com a sombra e a luz, com o sim ou não, com o hemisfério direito e esquerdo. E vamos lá, razão e emoção, a gente tem que se auto-liderar para depois liderar outras pessoas, tá bom? Exemplo, a fábrica, deixa eu mudar minha câmera novamente, vamos lá para cima, isso. Ó, a fábrica adota novas técnicas de controle de qualidade e treina os funcionários para identificar e corrigir defeitos. Isso pode ter acontecido com a Bianca Boca Rosa, né? Ela deve ter se reunido com toda a fábrica, com toda a equipe, né? Que com certeza tem um número de colaboradores muito grande, deve ter se reunido com eles várias e várias vezes, né? E colocado tanto ela como todos os demais em uma ação, em uma nova rotina, né? Enfim. Vocês entenderam, né? Então, a ação é realmente, tipo assim, erramos, o que vamos fazer, né? Como a Bianca se pronuncia em redes sociais, já é uma ação, e toda a equipe de colaboradores vão estar fazendo o papel deles, né? De cada cargo e colocar em prática todo o briefing, toda a reunião que foi realizada ou feita para diminuir esse defeito da embalagem, por exemplo. Tá bom? Igual isso acontece em aviação, né? Para não ter, se teve um incidente, tem que verificar, tem lá o CENIPA, tudo isso, por quê? O CENIPA usa muito isso, a aviação usa muito isso, que não pode mais ocorrer um acidente como esse. Tanto que, tipo assim, entre um acidente e o outro, de aviações comerciais, é de anos. Né? Então, um acidente que acontece na aviação, toda a etapa do PDR, esse ciclo, né, PDCA, da CENIPA, por exemplo, é feito para não acontecer mais.
Então, tem todo o planejamento, toda a ação, todo o check-up, né? Então, tem todo esse ciclo contínuo. Tanto que é tão forte que o acidente que tem hoje não pode mais acontecer, né? Por causa da CENIC, por toda essa perícia e investigação, tá bom? O check, né, é monitorar, comparar, identificar os resultados com as metas estabelecidas, ver toda a ação, o que deu certo, o que deu errado. Vamos ver um exemplo. Após 3 meses, a fábrica verifica que os defeitos foram reduzidos. Então, tudo que você para, respira, analisa e verifica o que deu bom, o que não deu tão bom assim, e se reajusta ali, né, vê lá, tudo bonitinho, coloca em ação, pode ter certeza, isso é na sua dieta, na sua saúde, né, no espiritual, tudo que você analisa e vê, cara, isso me levou para longe de Deus, ou isso comer açúcar me fez não atingir minha meta, enfim. Quando você analisa e realmente tem a autorresponsabilidade de mudar aquilo, não tem como, né, ser reduzido todos os defeitos ou algo que seja negativo. Vai ser sempre reduzido, tá bom? Quando já a escuridão, desde que você liga um fósforo, vai haver luz. Tá? Então, sempre vai tentando, né, melhorar a sua escuridão, na sua sombra, né, o defeito, o desafio, tá bom? E veja sempre isso como um positivo, tá? Não estou falando de positividade tóxica, estou falando que realmente a gente, porque só existe luz porque tem sombra. Tá? Existe a sombra. Só existe a lâmpada, só existe o fósforo, só existe a vela, porque há escuridão. Então, estou falando para você ver sempre o copo meio cheio. Tá? Isso vai ajudar muito a gente viver melhor. Não chega a ser positividade tóxica, não. É só gratidão mesmo. É gratidão mesmo. Tá bom? E vamos lá. Padronizar. Acho que a gente falou isso aqui. Não, né? Tá bom. Melhorias, processos, novo ciclo. Tá, isso aqui é o que faz o ponto final. Já ouviu falar que o final é o novo começo? Né? Então vamos lá, a gente está aqui no novo começo, que é, a gente analisou, a gente colocou em prática, a gente anotou o que pode melhorar e tal, e a gente, vamos lá, agir novamente, tá? Um novo ciclo, um novo começo. Eu adoro meu primeiro respiro, é uma gratidão tão grande, quando você tem um dia seguinte, Deus permitiu viver novamente. Então, o que eu faço? Você já sabe, quem assiste meus vídeos, eu acordo, vou lá para minha varanda, acordo meu espírito, tomo meu café, tomo minha vitamina D de Deus e agradeço a mais um dia, porque Deus permitiu que eu respirasse. E respirar é um milagre, é o maior milagre da face da Terra, tá bom? E aqui a fábrica, vamos voltar aqui, né, por técnico, a fábrica ajusta o plano de ação em base dos resultados obtidos e inicia um novo ciclo, PDCA, novamente mais um ciclo. Nosso ciclo contínuo, tá bom? Para alcançar metas, cada vez mais reduzindo, né, os defeitos, os desafios, tá bom? E as perdas. Então, quanto mais esse ciclo dá a volta, quanto mais dá uma volta, quanto dá mais uma volta, menos vai diminuindo cada vez mais essa redução de perdas e danos, tá bom? Exemplo, eu coloquei um exemplo aqui da prática do PDCA da Toyota, mas se você aproveitar que está aqui nesse canal, aproveitar que está nessa casa aqui, verifica, né, bota aí, exemplos práticos do PDCA em empresas. Coloquei aqui Toyota, só que aí você pode verificar aí com calma, em outros canais, verifica, estude e analisa os seus próprios exemplos na prática de empresas e tudo mais, tá bom?
Agora sim, muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Viva isso diariamente para você, para sua mente, para o seu espírito, para o seu corpo. Tá? Quando você coloca a prioridade Deus, tá? Depois você coloca a sua família, as pessoas que você ama, o seu físico, né? Tudo em dia. E depois, seu profissional, você coloca essa pirâmide de prioridade, né? Você vai ver que o financeiro, né, o emocional, tudo vai se ajeitando quando você coloca Deus como seu maior líder da sua vida, tá bom? Tenha um bom dia.